paz, irmão. Amém. Amém. Alô? Saiu a voz. Eu gostaria que vocês abrissem o livro de vocês em Jonas. Capítulo 4. Tá? Deixe ele engatadinho aí, deixe ele prontinho aí. Eu vou começar só com a introdução, depois a gente... Né? Vai ser o tema da palavra de hoje, né? O grande final. Né? O tema da palavra do capítulo 4, o versículo vai ser do 2. Tá? E como eu falei ainda há pouco, né? Foram quase 5 sermões. Hoje seria o 5º sermão sobre Jonas, né? Sobre o livro de Jonas. E a gente vai vendo como o livro, né, do Velho Testamento, ele vai dando encorajamento para nós também, né? Amém. O Jonas, ele fez muita coisa que não deveria ter feita, mas no final a gente vê o encorajamento porque nós vemos Deus trabalhando em toda a situação, né? E quando nós estudamos, né, começamos a estudar o livro de Jonas, né? Antes de eu começar, acho que eu falei isso na semana passada, né? A minha imagem somente era da baleia, uma baleia que tinha salvo um homem, né? E acabava a história, terminava assim, foi uma baleia que salvou um homem, eu não sabia nem que o Jonas era profeta também, né? E a gente fica, quando a gente vai entrando no cristianismo, que a gente vai se aprofundando, né? A gente vai vendo que o quão importante é essa história para o mundo, né? Por causa do grande avivamento que teve em Nínive, né? Mas nós vemos também aqui, né, que... minha vista está ruim, viu? Antes eu conseguia ler aqui, agora tem que colocar o óculos mesmo. Né? Nós vemos aqui que o grande, né, herói, né, dessa história, né? Eu pensava assim, era baleia que tinha salvo, mas o grande herói da história, para variar, é o nosso Deus. Porque foi ele que criou a baleia, foi ele que colocou, não é nem a baleia, o peixe, né? O peixe grande, né? Então, pela visão, né, que nós temos, né? A visão humana que a gente tem, foi um fato assim que a gente quase não conseguia explicar, né? Mas que a direção do Senhor, como ela atuou, né? E são tantos acontecimentos que vão acontecendo que no finalzinho no final do capítulo 4, a gente vai ler, vem um bichinho, né? Esse bichinho também serviu para tanta coisa que a gente quase não ouvia falar, né? Para mostrar o coração do Jonas, como realmente ele estava, né? Pode parecer estranho, mas a gente vai entender quando chegar no final do capítulo, né? Que é um dos finais mais inusitados que a gente tem na história da Bíblia, porque ela termina, você pode ler no finalzinho aí do capítulo, ela termina com uma interrogação, ela termina com uma pergunta, né? No versículo 11, né? No 4, versículo 11, mas deixa esse finalzinho, né? Se nós fôssemos escrever o livro de Jonas, provavelmente teria parado no capítulo 3, né? Porque teve um avivamento, acabou tudo beleza, tudo bom, né? Mas não, Deus, ele continua mais um capítulo. Quer dizer, o Jonas foi acrescentando os capítulos também, né? Para quê? Para mudar a nossa maneira de pensar, né? Deus faz coisas para a gente possa aprender, né? E o que foi que a gente viu aqui, né? Uma coisa está sempre aparecendo aqui, é que Deus está sempre o quê? Corrigindo Jonas. Deus está trabalhando em Jonas. Se ele está trabalhando em Jonas, ele trabalha também com a gente. É o mesmo Deus daquela época, é o mesmo Deus de agora. Amém. Né? Amém. No capítulo 1, ele usou quem? Os marinheiros para confrontar a desobediência do Jonas, né? No capítulo 2, ele mandou um grande peixe para salvar o Jonas, né? Para preservá-lo, né? No capítulo 3, ele movimenta uma cidade completa, que é a cidade de Nínive. E no capítulo 4, ele continua trabalhando em Jonas, né? Esse livro, né, ele fala de Deus e um profeta. E está alinhando o profeta dele, né? Está alinhando um filho dele também, né? Você tem vontade de chegar lá no céu e perguntar para o Jonas por que ele fez isso? Né? Será que tem tanta pergunta, né, para fazer, né, quando chegar lá em cima, né? Né? E um dos grandes livros, né, um dos grandes versículos da Bíblia que toca a gente, não precisa vocês irem lá, no Jonas capítulo 3, versículo 2, diz assim: e veio a palavra do Senhor segunda vez, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse, né?
da primeira vez que Deus falou com Jonas, né? O Jonas não escutou direito, mas da segunda vez o impacto foi importante, né? No capítulo 1, Jonas ele fugiu de Deus. No capítulo 2, ele correu para Deus para ser salvo, né? No capítulo 3, ele correu por Deus, porque Deus mandou, olha, vai, fala o que eu tenho que falar, fala o que eu tenho que falar. E no capítulo 4, Jonas vai se encontrar realmente com Deus, né? Então nós vemos aqui, agora eu queria que vocês ficassem em pé, no versículo, vai ser o versículo Jonas 4, de 1 a 2, tá? Nós vemos a paixão de Jonas por Deus, né? E diz assim: mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Vejam bem, ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Amém. Essa palavra do Senhor. Pode sentar, pode se sentar, né? Nós vemos aqui, né? Por que desgostoso? Por que ressentido? Né? Porque os ninivitas eles se haviam se arrependido, na verdade? Né? Desde os maiores, começou com os menores até os maiores, até o rei, né? Até os animais ficaram em jejum. Vocês se lembram da semana passada, né? E houve um grande avivamento liderado por Jonas. Mas mesmo assim ele continuava o quê? Desgostoso e insatisfeito, né? Como é essa situação, né? O coração do Jonas, né? Ele não queria, né, que os ninivitas ficassem salvos, não é verdade? Né? Se fosse o caso aqui da igreja, aqui, né? O pastor Célio foi, tá tendo avivamento, o pastor Luiz, vem cá, Sérgio, vem cá, Jorge, Gilson, chama as meninas também, a menina, com respeito às nossas esposas, né? Chama a menina também, vamos ajudar a gente aqui. Mas o Jonas não, o Jonas ele estava ao contrário, ele não queria, né? E ao invés disso, né, o Jonas ele diz aqui, né, que o Jonas ele estava desgostoso, na palavra hebraica, enraivecido ou então zangado significa realmente cozido ou então queimado. O Jonas ele estava furioso, ele estava vermelhão. A cor aqui da camisa do nosso Serginho, parecida, né, com essa cor, né? Mas o que acontece? Que o Jonas ele estava preocupado. Os estudiosos eles abrem assim um leque assim de mensagens, né? Por quê? Um deles dizia assim: porque ele passou 40 dias proclamando, né, a salvação, a pregação para Nínive, né, que Nínive ia ser destruída, mas a Nínive não foi destruída, né? O que eles iam pensar da reputação dele, do Jonas? Mas eu falei tanto, 40 dias para lá e para cá. Por que então, não, eu não quero que isso aconteça. Outros estudiosos dizem que Deus estava, que Jonas estava preocupado com a reputação de Deus. Ele estava querendo cuidar de Deus. Deus precisa de cuidar? Não, né? Não é verdade? Não precisa de advogado? Não, né? Por quê? A palavra do Senhor diz assim, em Gálatas 6:7, não se enganem, ninguém zomba de Deus, o que uma pessoa plantar, é isso mesmo que ela colherá, né? Então, Deus não precisa de advogado, nem que a gente cuide dele, tá? Mas Jonas estava preocupado com a reputação de Deus, né? Deus falou que ia destruir a cidade, mas não destruiu, né? E nós vemos aqui um dos maiores avivamentos da história, né? E Jonas, ele se focou não em celebrar a misericórdia de Deus. Ele estava com um ressentimento tão grande que ele não queria nem participar da festa, né? Isso nos lembra o que também? Vocês se lembram de Lucas 15, o filho pródigo? O Jonas ele conseguiu ser as duas coisas. Ele conseguiu ser o mais novo e o mais velho. O mais novo, quando ele fugiu, ele foi para um local distante, gastou tudo que tinha que gastar, né? E quando voltou, encontrou quem? O mais velho, né? O mais velho queria participar da festa, ele chegou do trabalho dele, né? Viu aquela festa, viu aquela coisa todinha. O que foi que ele fez? Não quero participar, não vou participar disso, né? Então ele conseguiu ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? Quer dizer, o filho pródigo e o mais velho conseguiram ser a mesma coisa que o Jonas em um, né?
Vamos entrar agora aqui de novo em Jonas. Pode ficar sentado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que disse, estando ainda na minha terra. Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque é melhor me é morrer do que viver. Vejam bem essa oração de Jonas aqui, né? Na primeira parte, né, ele quando ele estava dentro da barriga do peixe, ele estava orando todo aperreado, porque ele estava num sufoco violento, né? Então, ele vem, né, com essa oração, mas a gente sente aqui um sentimento dele de autojustiça, né? Porque ele está fazendo uma das maiores estranhas orações da Bíblia, né? Ele começa confessando, né, que o Senhor é Deus, né? Mas depois ele se enrola todinho, né? Da metade para o final do versículo 2, ele diz assim, Senhor, ele diz assim: por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande benignidade, que te arrependes do mal, né? O problema aqui é que o Jonas, ele estava usando esses versículos como uma fonte de Senhor, eu sei que o Senhor fazia isso, como é que eu vou dizer isso aqui? O Senhor faz tão bom, o Senhor faz isso, faz aquilo. Por isso que eu não queria. Ele estava desgostado com a presença, com a vontade de Deus. Ele sabia quem era o Senhor, né? Só que esses versículos que a gente acabou de ler agora, geralmente eles são usados. Nós temos 7 locais que falam praticamente a mesma coisa. Se vocês puderem anotar, né? Mas só que nesses locais eles são usados como fonte de quê? De conforto e de esperança por Deus. Êxodos 34, de 6 a 7. Foi o único que eu coloquei aqui para poder ler. Êxodos 34, de 6 a 7. Passando, pois, o Senhor, perante a sua face clamou, Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Quer dizer, a pessoa usa aqui para exortar, né, para te dar conforto, para te dar força. Mas o Jonas, ele estava usando, eu sabia que o Senhor fazia isso, então eu não queria fazer, né? Ele usou uma maneira completamente diferente do que deveria ser feita, né? E o Jonas sabia, né, que pela sua experiência própria, que o povo de Nínive, né, se mudasse a relação deles em relação a Deus, eles iriam ser perdoados. Mas ele não queria, né? E a gente sabe, a gente vai aprendendo aqui também, que Deus, ele vai escutar as nossas orações se a gente fizer a gente estava orando ainda há pouco, né? Com fervor, Serginho, né? Nosso diácono Sérgio, né? E Deus está sempre lá na frente, Deus está escutando as nossas orações, e se a gente orar com fervor, com fé, né? As coisas vão acontecer, né? Mas, né? O problema do Jonas é que ele não queria que os ninivitas fossem salvos, né? Por tudo que eles já fizeram contra os israelenses, né? Contra os judeus, né? É interessante que o Jonas, ele estava alegre, né, quando ele foi salvo pelo peixinho, né? Mas quando chegou a vez dos ninivitas, ele não gostou, não é verdade? Aí você fala, mas é terrível isso, né, pastor? Quem que dirige carro aqui? Levanta a mão. Você já dirigiu em alta velocidade, assim, vamos dizer, pela Tolmei? Já viu um carro sendo... porque na Tolmei, você está acima da velocidade, né? Se vier um carro da polícia, ela não vai pegar quem está atrás, ela vai pegar quem está na frente. É o único que vai ser chamado. Né? Então, a polícia vem, aí você tá aqui, você está no rabo da fila, vamos dizer. Aí você olha pelo retrovisor, aí vê o pato, aí você olha para o seu... Era 100 km, você está 130, 120. Agora me pegaram. Mas aí a polícia vem e passa. Ela vai parar o cara que está lá na frente, o primeiro que está correndo, né? Aí você chega, beleza, não me pegou. Você se agrada, né? Tá bom. O caso do Jonas foi isso. O Jonas estava na rabeta aqui, ele estava no finalzinho, então Deus passou por ele. Mas quando chegou na vez que era para ter deixado os nínivitas serem presos,
serem liberados, ele não quis. Jonas está tudo bem, se tiver para mim está tudo bem, mas para o outro que fez aquilo eu não quero. Esse é um exemplo que eu tentei colocar assim mais próximo para a gente poder entender, né? Eu já falei também do acostamento, né? Tem aqui na lado esquerdo, aqui ninguém pode passar pela Automé, né? Mas aí tem gente que passa, né? Até que um dia a polícia pega também, né? Aí tá vendo? Ainda bem que não me pegaram. Tá bem que eu ainda nunca usei esse artifício. Não sei se alguém já não estou acusando ninguém, tá? Você se auto-julgue, por favor, né? Então, quando o Jonas ele foi salvo na barriga do peixe, estava tudo bem. Mas quando chegou na vez dos ninivitas serem salvos, ele não queria. Então a oração que ele fez aqui foi uma confissão e também reclamando para Deus em uma oração, né? Por isso que o que eu falei ainda há pouco, geralmente essas frases, esses versículos são usados para exortação, mas Jonas estava usando ao contrário, né? No capítulo 4, versículo 3, diz assim: peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor é morrer do que viver, né? E Jonas, ele estava assim por quê? Né? O estudo do comportamento humano, né? A gente vê que a gente geralmente tem muita pena da gente, mas não dos outros. Principalmente quando a gente não é cristão. Principalmente, né? Quando a gente não é cristão, né? Depois de cristão a gente faz isso também, mas aí vem o Espírito Santo aí, né? Dá logo um puxãozinho de orelha, dá um puxãozinho no cabelo, faz uma coisa, chama logo a atenção, né? Mas, né, o Jonas, ele estava nisso, né? Então, nesse pedaço aqui que nós vemos aqui, né, tem uma outra pessoa que também pediu para morrer na Bíblia, um profeta. Vocês se lembram quem é? Elias, isso mesmo que vocês estão pensando aí, o Elias, né? Essa reclamação de Jonas, ela se parece muito com Elias, né? Quando Elias, ele se sentou debaixo de um zimbro, né? Vocês se lembram da Jezabel? Esse nome todo mundo se lembra, né? Do Acabe, o marido dela, né? O rei, né? O Elias, ele foi, né? Foi no Monte Carmelo, botou fogo, botou para correr e depois matou mais 450 mais ou menos, profetas, 400 profetas de Baal, né? Só que o Elias, ele achou que ele tinha sido um fracasso. Quando a Jezabel falou que ia acabar com a vida dele, ele fugiu. Então, 1 Reis 19:4 diz assim: ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta ao Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Aí deixei o telefone aqui, porque zimbro, você já leu a palavra de zimbro? Não, né? Você lê na minha versão, é o zimbro, né? Vou ler o que está aqui, tá? É uma planta, é um arbusto no deserto, conhecido com o nome hebraico de rotem. Historicamente, estudiosos associam essa planta a uma espécie comum nas regiões do Oriente Médio, diferente da árvore usada para produzir gin. Ela serve tanto como símbolo de proteção, quanto de provisão divina, né? E aqui ela está sendo um símbolo de proteção divina, né? É um zimbro, não é uma árvore grande, né? Mas foi aí que é zimbro? Já li tantos zimbros. Foi a primeira vez que eu fui pesquisar, foi agora. Então agora você já sabe, tá? Uma coisa interessante entre Elias e Jonas, né? Que Elias queria morrer, por quê? Porque ele pensou que tinha sido um fracasso, né? E Jonas queria morrer por quê? Porque tinha sido sucesso. Ele teve sucesso, não, agora eu quero morrer, né? E essa foi a sua reclamação, porque para ele é melhor morrer do que viver, né? O problema do Jonas maior era a cegueira espiritual, miopia espiritual, cegueira espiritual, né? Tudo que ele conseguia ver era o que era bom para ele, né? Todas as coisas tinham que ser medidas de acordo com a maneira que ele pensava, que afetavam a ele, né? Ele não tinha o coração de Deus para os outros, né? Ele estava mais preocupado consigo mesmo, com a sua reputação, né? Graças a Deus, irmãos, que nós somos cristãos, agora a gente procura não ser dessa maneira, não é verdade? Quer dizer, está mostrando aqui uma coisa, e a gente faz essa coisa diferente, porque senão a gente não pode ficar igual ao Jonas, né?
Você quer um amigo? Então você tem que ser amigável. Você precisa de encorajamento? Você tem que encorajar pessoas, né? Você quer ser validado por alguma pessoa? Então você tem que validar as outras pessoas. Você tem que exortar outras pessoas, para você também ser exortado. Não adianta querer só me dê, me dê, me dê. Se você não dá, você não recebe, né? Quando você se posiciona, quando você se foca em outras pessoas, essas coisas naturalmente vão sendo acrescentadas à sua vida. Amém? A sondagem de Jonas. O Jonas, ele queria morrer, ele merecia morrer, né? Deus correu atrás dele, Deus o corrigiu, né? E Deus usou o Jonas. Se Deus quisesse ter dispensado ele, podia ter feito, não podia? Mas Deus não quis ser assim, né? Você já se perguntou se você fosse Deus, o que faria com Jonas? Não, né? E também não. Quando eu comecei a estudar aqui, que eu comecei... Não pode, né? A gente não pode. Nunca. Nunca vai compreender o nosso Deus. Só quando a gente estiver lá em cima, né? Provavelmente a paciência que a gente não teria. Essa paciência. Às vezes tem problema na empresa, a gente tem problema no trabalho, né? A nossa paciência chega logo ao zero, no limite zero, ou então enche muito rápido, né? Mas Deus não. Deus é longânimo, assim como diz a palavra dele, né? Ele fez uma pergunta para o Jonas. No versículo 4 diz assim: E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Né? Deus, em vez de acusar o Jonas, você está ruim, você está fazendo aquilo, não sei o que mais, ele promoveu uma pergunta para trocar, né? E o que foi que o Jonas fez? Muxe. Ele nem respondeu. A gente pode ler aqui que dessa vez ele nem respondeu, mas da outra ele vai responder, né? Ele se deu ao luxo de nem responder a Deus, né? E estava tanto como diz a pastora Ana Leite, com o pé duro. Você já viu a pessoa com o pé duro quando está com raiva? Aí é assim, né? É que eu aprendi o que é o pé duro, né? Tá de pé duro, tá com, né? E aí ele estava com tanta raiva, com tanta pena de si mesmo, né? Que ele nem respondeu para Deus. Ele começou o quê? A protestar contra Deus. E o protesto de Jonas começa no versículo 5. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. E ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade, né? Amém? Conseguiram ler? Versículo 5, né? Uma coisa interessante que a gente vê aqui é que Jonas ainda estava com a esperança de Deus destruir a cidade de Nínive. Ele saiu para o oriente. O sol nasce no oriente, né? E se põe ao ocidente, né? Leste. Na leste se põe a oeste. Então, ele foi para o lado leste, porque o sol nascendo daqui, vai estar a lâmpada aqui, por exemplo, imagina a lâmpada, vai focar ali, né? Então, se ele tivesse ao contrário, ele ia ficar ofuscado, ele não conseguiria ver para cá. Então, ele saiu da presença de Deus e ficou aqui. Agora, eu quero ver o que vai acontecer com esse pessoal aí, né? Essa é a imagem que eu quero que vocês tenham, né? Ele saiu da presença de Deus, né? E Deus, ele mandou, né? Mandou o avivamento, e Jonas queria ver se depois ia ter um julgamento sobre esse povo. E ele saiu da cidade, ele queria que a cidade fosse destruída, porque não acontecesse nada com ele, né? E Jonas foi para um local bem apropriadozinho, assim. E duas expressões aqui revelam o coração do Jonas. Primeiro, a Bíblia diz que ele saiu da cidade, ele saiu da presença de Deus, ele saiu do local onde o avivamento estava acontecendo, né? Enquanto o povo pedia por Deus e pela misericórdia de Deus, né? Jonas fez o que? Ele deu as costas para a cidade. Eu não quero saber de vocês, não. E não aceitava o que estava acontecendo. Como é que Jonas poderia ser assim? Como é que Jonas poderia ser assim, né? Assim como naquele tempo, né? O nosso Deus, ele começa a mover a vida de muitas pessoas em nossa volta. Quando a gente muda, quando você vai mudando e você vai afetando as pessoas ao seu lado, né? Ainda continua fazendo isso. Você continua fazendo isso sem saber, sem você perceber, né? E são momentos assim muito emocionais. Tem momentos que acontecem, são coisas, e às vezes até, obviamente, talvez próximos da onde a gente mora, ou de alguma igreja que esteja acontecendo, né? A gente tem que tomar cuidado com o nosso senso crítico também, né? Porque a gente precisa do quê? Do discernimento espiritual, né, pastor?
Porque se a gente começar também a ficar contra tudo, achar que isso está errado, não, esse avivamento é papo furado, ou então essa pessoa está sendo pressionada para fazer isso, né? Nada vai acontecer, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que a gente precisa do discernimento de espírito, né? Amém. Jonas, ele saiu da cidade e se sentou, né? E fez uma sombra para se proteger do sol, né? E Jonas ficou esperando o quê? Deus agir, né? Aí vem a preservação de Jonas. Deus vai trabalhar com Jonas um a um, né? No versículo de 6 a 8, né? No versículo de 6 a 8 diz assim: E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas. No capítulo 4, versículo 6 a 8. Fez o Senhor Deus nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira, mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, ao qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver, né? Vejam bem, no capítulo 2, Deus preparou um peixe para salvar o Jonas. Agora ele preparou uma planta para aliviar o calor do Jonas, né? E a Bíblia nos fala da boboreira, com longas e grandes folhas. Tem versões que falam de um tipo de videira, mas eu não sei explicar direito. Então eu continuo com a minha versão, é boboreira. E a planta cresceu rápida. Por que ela cresceu rápido? Porque Deus que cuidou, né? E quando ela se espalhou, né, o Jonas se sentiu todo aliviado. Deus está me ajudando, Deus está me confortando, né? Vejam que é a primeira vez em todo o livro que Jonas está alegre. Você pode, todos os capítulos que você lê do Jonas, é a primeira vez que ele está alegre, né? E também no versículo 1 ele estava zangado, extremamente zangado. No versículo 6 ele estava agradecido. No versículo 9 ele estava zangado novamente, né? Ele estava mal, estava bem. Estava mal, ficava bem, né? Mostrava o quê? Que era um homem dirigido pelas suas emoções. Ele não era dirigido por Deus. E o que foi que fez ele ficar alegre? Uma planta, né? E aqui nós temos uma pergunta para você. Não precisa, responda para você mesmo. O que é que faz você ficar feliz? Medite um pouquinho, né? O que é que faz você ficar feliz, né? Porque aquilo que traz alegria para você é o que demonstra o que está dentro do seu coração. Amém? A felicidade, ela vem de várias maneiras. Como é que a gente vai ter felicidade? Algumas pessoas pensam: eu tenho uma casa. Se tiver uma casa, eu vou ser feliz. Se eu tiver um carro, eu vou ser feliz. Quando eu tiver meu carro, eu vou ser feliz, né? Quando eu tiver um hobby, conseguir fazer isso ou aquilo, aí sim eu vou ser feliz. Então nós temos que tomar cuidado com o nosso coração, para a gente não ficar muito apegado às coisas, né? A gente tem que controlar o que a gente tem, não ser controlado pelo que temos, né? E o que acontece depois disso, né? O Senhor dá, o Senhor tira, né? Abençoado seja o nome do Senhor. No versículo 7, no versículo 8, mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, qual feriu a boboreira, e esta secou. Aí o Jonas ficou, né? E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso e oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. Irmãos, aquele local lá é muito quente. Vem batendo um ventinho, vai ficar igual uma fornalha. Imagina o Jonas pegando aquele calorzão todo, né? Então, o Jonas ficou triste, caiu, desmaiou, né? Nós vemos aqui, né, que Deus preparou um peixe para redicionar Jonas para o local dele, mas para corrigir o coração de Jonas, ele preparou 3 coisas também. Ele preparou uma planta, um bicho e um vento, né? E Jonas acabou perdendo essa sombra. Por quê? Porque o bicho veio comer a planta, né? A planta morreu, né? E o Jonas ficou sem nada, né? E o texto diz aqui que ele preferia morrer do que viver. Nós não somos muito diferentes de Jonas, né? Muitas vezes estamos conectados em plantas em nossas vidas, né? E quando essas coisas começam a tomar um local
importante, Deus ele tem que tomar uma atitude, ele dá um freiozinho ali, dá um puxãozinho de orelha lá, né? E por quê? Né? Deus faz isso? Não é para nos machucar, é para nos educar. Né? Essa é a principal finalidade, porque ele é nosso pai. Né? Todo pai ele vai chamar a atenção do filho. Se ele ama o filho, ele vai chamar a atenção do seu filho, da sua filha. Uma outra pergunta sobre Jonas. Versículo 9. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? Quer dizer, que você fica zangado por causa da boboreira. Ele diz: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Né? Jonas estava mal, ele estava bem, depois estava mal, mas desta vez ele respondeu para Jonas. No versículo 3, não, no versículo 4, ele nem respondeu. Agora no versículo 9, que está sendo domado, já está sendo cuidadinho, né? Dessa vez ele respondeu todo, mas respondeu. Né? Você já teve o seu filho, a sua filha respondendo torto para você? Né? Que coração! Né? Não precisa ser nosso filho físico, não, os filhos espirituais também, né? Né, pastor? Né? Chama a atenção, já. Não quero mais isso, quero mais aquilo. Né? Mas a gente está chamando a atenção pela palavra do Senhor, não porque a gente quer aparecer ou coisa parecida. Né? O problema do Jonas desde o princípio, né? Jonas, ele sabia muito sobre Deus, mas ele não conhecia verdadeiramente o coração dele. Né? Ele não entendia o coração de Deus. Todos esses anos, porque ele era profeta, esses anos de ministério, ele não compreendeu a mensagem de Deus sobre amor e sobre misericórdia. Né? No versículo 10 e 11, Deus ele vai usar a experiência do Jonas em uma planta para lhe ensinar uma lição. Se você não acredita que Deus é inteligente, que Deus não sabe como tratar com várias pessoas, escute aqui, versículo 10 e 11. E disse o Senhor: tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão de grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? E aqui acaba o capítulo 4. Termina uma pergunta. Né? Jonas, ele teve pena de uma coisa que não tinha alma, um bicho. Teve pena da planta? Não, da planta. Né? O bicho não, ele teve pena da planta. O bicho que ele comeu, eu acho que ele teve muita raiva. Né? A planta, ela só tinha vida nesse momento. Né? Ele estava jangado com Deus porque estava com pena da planta. Mas Deus, ele estava com pena de quem? Da cidade, das almas, 120 mil almas. Né? Uma coisa que é eterna é a nossa alma, é a palavra de Deus. Né? E o Jonas estava preocupado com a planta, não com o pessoal, não com as almas que estavam em Nínive. Né? Não é que o pessoal de Nínive, que eles eram tudo crianças, não era só isso. Eles não sabiam que era para a direita nem para a esquerda, mas eles não tinham opção, eu acredito, para adorar, para amar um Deus. A única coisa que eles sabiam era a maldade. Eles eram muito maus. Né? E foi a misericórdia de Deus trabalhando, né? E isso Jonas não queria. Né? Mas a opção, né? Jonas ele vai o quê? Se preocupar com a planta e deixar de cuidar de homens, de mulheres, de crianças. Né? O contraste, a gente fica fora do nosso pensamento atual que a gente vive agora. Né? Porque, como eu falei ainda há pouco, as almas elas são criadas para o quê? Para a eternidade. Ou você vai estar junto com Deus, ou você vai estar afastado dele. Essa manhã eu estava conversando com um senhor japonês, ele foi na empresa hoje de manhã. Eu estava falando sobre isso para ele. Né? Quanto tempo você vai viver? 100 anos, 120? Não é 120? Ele deve ter uns 65, 66, né? Eu vou fazer 60 agora. Aí eu estava conversando, onde é que é a igreja de vocês? Ele disse, sei lá, em Shimizu-cho. Não sei se um dia ele vai querer vir, né? Mas por quê? Não estamos olhando só para agora, para essa vida que nós temos aqui agora. Nós estamos orando para a eternidade. Eu perguntei para ele,
Você, quando chegar na outra vida, você pretende estar próximo de Deus ou longe de Deus? Aí não sabia nem como responder, lógico, né? Quer dizer, precisa falar com eles, né? E assim a gente vai, pouco a pouco, né, entrando. Amém. Né? Deus estava fazendo o que aqui com Jonas? Ele estava expondo o coração de Jonas. Jonas, você não tem compaixão, Jonas. Você obedece, né? Mas ele não tinha a palavra de Deus no coração dele, ele não tinha misericórdia. Ele estava obedecendo. Por exemplo, eu faço alguma coisa para minha esposa, né? Coisa ruim. Aí ela, não, eu tenho que pedir perdão para ela. Minha esposa, me desculpa, eu fui mal. Desculpa pelo que eu fiz. É uma maneira de falar, né? Tá bom, me desculpa que eu fui mal. Qual das duas que vai ter efeito no coração dela? A primeira, né? Eu não estou nem olhando para o rosto dela. Então, me desculpa, não tem. Não tem, né? É uma coisa que o Jonas estava pregando. Mas a palavra de Deus, como eu disse semana passada, a palavra de Deus, ela tem poder. E o Espírito Santo unido, eles vão fazer o quê? A pessoa nascer novamente. Né? Amém. Né? Então, o Jonas, ele estava da boca para fora. Né? E então Deus estava mostrando aqui para Jonas o estado que ele estava. Né? O livro de Jonas, ele começa de uma maneira não muito usual e termina também de maneira incomum, com uma pergunta. Né? E toda vez que você se lembrar do livro de Jonas, né, você faça essa pergunta. Né? Essa pergunta vai ser para todos nós. Né? Jonas teve pena de uma planta. Por que eu não posso ter pena de uma cidade cheia de pessoas? Né? Uma pergunta. Pergunta número 1. Não precisa responder. É o conforto ele mais importante do que a compaixão? Né? Jonas estava só preocupado com seu próprio bem, ignorando o coração de Deus. Pergunta número 2. A vida material é mais importante do que a vida espiritual? O material é mais importante que o espiritual? Nós já aprendemos aqui tanto que não, né? A vida espiritual é mais intensa, ela é mais real do que a vida que nós temos aqui. Porque essa vida, como eu disse há pouco, nós vivemos 100 anos, 120, 150 no máximo, se tiver. Mas a vida espiritual ela vai ser eterna. Amém. Nosso pastor sempre nos diz aqui que nós temos no mundo espiritual, nós temos que puxar para o material, não é verdade? Né? Tomando cuidado com a nossa palavra, com as coisas que a gente fala. Me lembro, tantos anos atrás, tanta besteira que eu falava, né? A minha esposa me corrigiu sobre idade. Chegar a tanta idade, eu vou, né? Nem quero mais falar sobre isso. Deixa passar, já foi enterrado. Né? E a gente tem que tomar cuidado, né? Para que a gente não fique se preocupando só materialmente e vive espiritualmente, né? Pensando no espiritualmente. Mas é tanta coisa que acontece na nossa vida. Você às vezes chega aqui acabado, não precisa ser na nossa igreja. Não precisa na nossa igreja. Isso é uma igreja cristã ou católica. Mas às vezes as pessoas elas chegam, Deus vai dando tanto poder, vai abençoando bastante. E a pessoa começa a trabalhar, a conseguir isso, conseguir aquilo. Começa a trabalhar. Trabalha tanto quando chega no dia de ir para a igreja. Eu estou cansado, não dá para ir para a igreja. Não, hoje eu não vou, mas semana que vem eu vou. Aí a pessoa vai. Então, o que o inimigo ele pega? Ele vai fazendo o quê? Ele vai fazendo isso, você se afastando de Deus. Quando você olha para trás, você já está assim. Você está igual o João, já está fora da cidade, está fora do avivamento. Você está fora do braseiro. Aquela coisinha só deixou sozinha aqui, pronto. Aí vai. Aí quando você olha, meu Deus, por que eu estou assim? Você mesmo, né? Vai se deixando. Estou com um problema. Não dá para ir para a igreja porque eu estou com um problema. Né? Não, estou tão preocupado por isso. Eu acredito que todos nós aqui, nós temos problemas. Nós temos dificuldades, problemas físicos, problemas no coração também, né? Mas a melhor coisa que a gente tem que fazer é vir para cá, porque aqui é o local da gente ser curado, principalmente espiritualmente.
E o que é feito no mundo espiritual vai ser realizado no mundo material. Amém. Amém? Uma vez... sim, não, deixa isso para depois. Não posso falar aqui, senão... não é coisa ruim, mas é coisa da família, né? Então, por isso que eu quero deixar de lado. A terceira questão: é o temporário mais importante do que o eterno? Não, né? Vejam bem, a planta ela era temporária, né? Talvez um dia de vida, uma semana, um mês, mas nós, seres humanos, nossa vida física, que ela é pequena, né? Mas a nossa alma, como eu disse há pouco, ela é eterna, né? E onde é que a gente está, né, concentrando nossos pensamentos e as nossas orações? Onde é que você vai concentrando os seus pensamentos e as suas orações, né? E eu falo isso para mim também, né? Porque a gente tem que se concentrar na palavra do Senhor, na nossa vida eterna, né? E em nossos parentes e amigos que ainda não foram salvos, né? A gente continua orando? Continua. Deus vai fazer no tempo dele. Pode ser nessa geração que a gente está aqui, não sei. Na próxima, provavelmente. Deus vai estar sempre atuando. Deus vai estar sempre agindo. No seu filho, no seu neto, na sua neta, nos seus bisnetos. Ou antes a gente vai ser arrebatado, em nome de Jesus, né? Vocês estão vendo a situação que está em volta do mundo agora, né? As conexões estão se concentrando mais e mais e mais e mais, né? Então, se concentre principalmente não no seu conforto, mas na compaixão pelas pessoas que estão à sua volta. Deus, ele vai estar te ajudando. Você falar a palavra de Deus com fé, né? Se você falar a palavra de Deus com com firmeza, né? A palavra de Deus ela vai ecoar, ela não vai voltar vazia. Amém? Amém. E eu encerro esse nosso estudo sobre Jonas aqui. Espero da próxima vez que falar sobre Jonas já vir com outras coisas mais, alguma novidade, porque sempre que a gente vai dentro da palavra do Senhor, o nosso aprendizado, o nosso saber ele vai aumentando. Eu me lembro, antes de ser cristão, eu fui na igreja do pastor Denis, era o nosso diácono Sérgio e a irmã Eliette, me convidaram para... pastor Sérgio também estava. Né? E eu me lembro de uma pessoa falando sobre o livro de Levíticos. Esse livro de Levíticos, tanto sangue para lá, tanto sangue para cá. E eu estou lendo o livro de Levíticos agora, depois de 10 anos disso, né? A mentalidade que eu tenho agora, né? Porque eu tinha naquela época completamente diferente, né? Como o livro de Levíticos era importante, né? Amém? Amém. Amém. Então é essa palavra que eu queria dar para vocês, espero que tenha entrado no seu coração. Né? Amém. Eu vou orar rapidinho, tá? Depois o pastor passa a palavra para o Sérgio. Pai Deus poderoso, Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, que o Senhor nos deu desses dias, Senhor, de estarmos aprendendo a Tua palavra sobre Jonas, Pai. Que essa palavra venha de encontro ao nosso coração, Pai. Que a gente possa, Senhor, se manifestar, obedecer a Ti, tanto na palavra como no coração, Pai. Tanto em atos e em pensamentos, Pai. Que nós possamos, Senhor, seguir a Ti, seguir o Teu caminho, seguir o foco que és Tu, Senhor. Tira toda a nossa cegueira espiritual, Pai. Que nós possamos, Senhor, contactar pessoas, Senhor. Que nós possamos falar com essas pessoas. Não importa a nacionalidade, Pai. Não importa a idade. Não importa o local em que elas estejam, que nós estejamos, Senhor. Que nós possamos sempre, Senhor, exalar o Teu perfume, Pai. Porque essa é a nossa meta aqui, Senhor. De proclamar o Evangelho, as boas novas, Senhor. Tanta gente aqui no Japão não conhece, Pai. Eles estão perdidos, estão cegos, Senhor. Levados para um mundo, Senhor, que não os levará a nada, somente para o abismo, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ser instrumentos nas Tuas mãos, Pai, para que nós possamos tirar essas pessoas desses locais, assim como nossos parentes, nossos amigos, nossos amados e nossas famílias e nossa comunidade, Pai. Eu te peço e te agradeço. Amém. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém.